Olá, tudo bem com vocês? Estamos juntos em mais um café da manhã com Deus. Antes que o dia comece a correr, queremos fazer uma pausa e entregar os primeiros minutos ao Senhor. Quando começamos com Deus, tudo flui ainda melhor. A mensagem de hoje, algo interessante, o Senhor Jesus pôs no nosso coração. Eu ouvi uma frase que me chamou muita atenção, que disse assim, uma pessoa falando para outra: se fosse eu, faria isso. Incentivando a pessoa a tomar uma atitude para que ela então viesse desfazer do relacionamento devido a uma situação que estava acontecendo. E isso me intrigou muito, porque nos dias de hoje as pessoas elas têm uma influência muito forte sobre as outras. E meditando na palavra de Deus, no livro de 2 Reis, no capítulo 5, a partir do versículo 13, mais propriamente dito, falando do versículo 10, fala sobre Naamã, um homem de guerra, um homem experiente, capitão de um exército, homem determinado em batalhas. Ele sempre que ia para uma batalha, ele ia determinado a vencê-la. Por isso ele se tornou um capitão, porque ele era experiente mais do que os outros. Porém, ele tinha um problema. Ele estava com lepra. E a lepra, certamente no passado, levava as pessoas a serem removidas da sociedade. Elas tinham que viver em isolamento, porque era considerado um tipo de maldição. Então, mas ele escondia isso. Ele escondia esse problema. Mas o profeta Eliseu, sabendo do que ele tinha, porque Deus havia falado com ele, direcionou ele a tomar uma atitude. Olha só, disse assim para ele, mandou uma mensagem dizendo, versículo 10 do capítulo 5 de 2 Reis: vai, lava-te 7 vezes ao Jordão, e a tua carne será curada, e ficarás limpo. Porém, Naamã muito se indignou e foi dizendo, eis que o dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor, e passará sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Ou seja, no entendimento de Naamã, ele queria que Eliseu tocasse nele, colocasse a mão nele, e determinasse a cura. Porém, como ele era um homem que estava sujeito a receber ordens do rei, e ele executava com todas as suas forças, então simplesmente veio a palavra do profeta dizendo para ele tomar essa atitude. E ele ficou muito indignado. Então, a Bíblia diz assim que ele questionou, porventura, Abana e Farfar, 2 rios de Damasco, as melhores águas de Israel, não poderia eu me lavar neles e ficar purificado? E se voltou com indignação, quer dizer, uma coisa simples de se fazer. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram, meu pai, se o profeta te dissesse alguma coisa grande, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te, lava-te e ficará purificado. Olha que interessante. Os servos dele falou,
se te pedisse uma coisa difícil, você não faria? Quantas batalhas você já enfrentou, colocando a sua vida em risco? Ele só te pediu para fazer 7 mergulhos no Rio Jordão, mais nada. Então, o que que a gente vê com essa mensagem? Que geralmente as pessoas, elas falam: "Se fosse eu, faria", né. A influência dos servos foi importante nessa decisão. Agora você veja, se você é uma pessoa que é influenciada para o mal, quais as decisões que você tem tomado na sua vida? Pare para meditar. Aqui vemos uma influência que levou a esse homem ser curado pela palavra. Quantas pessoas hoje não estão sendo destruídas por má influência? E hoje, devido à tecnologia, à visibilidade, claro, não vou generalizar, mas não são todos, que tem influenciado as pessoas para o mal. Pare para meditar nisso. Então, essa frase que eu ouvi da pessoa dizendo para a outra: olha, se fosse eu, faria isso. Mas não sou eu. Mas será que quando a pessoa passar pelo mesmo processo, será que ela vai tomar a mesma atitude do conselho que ela deu para outra? Fica uma dica aí para você meditar. Se você foi influenciado ou influenciada para o mal, vamos influenciar-se para o bem, se voltando para aquele que é o autor e consumador da fé. Porque se você se agarrar na palavra, obedecer e se direcionar a Deus com o coração aberto, então tudo aquilo que ele promete, ele fará. Naamã, ele foi lá, deu 7 mergulhos, conforme o homem de Deus disse. Ele não deu 6, ele não deu 5, ele não deu 8, ele deu 7, que é o número da perfeição de Deus. E ele saiu limpo, curado, conforme aquela palavra. Quer dizer, a palavra de Deus veio pelo profeta, mas ele se indignou. Mas quando veio uma influência dos seus servos, que trouxeram para ele a confiança de fazer o que é certo, ele foi lá e fez. Então, caro amigo, amiga, se você tem sido uma pessoa que hoje está passando por situações ou enfrentando situações e alguém está te influenciando para o mal, deixa eu te falar uma coisa. O Senhor Deus, Ele está pronto para te ouvir, mas você também tem que estar pronto para servir e obedecer à voz dEle. Aí sim você vai alcançar o resultado de Deus. Tá certo? Vamos fazer a corrente do bem? Compartilhe com um amigo, compartilhe com um colega, compartilhe com o seu vizinho essa mensagem. Deixe o seu like, ative o sininho, deixe o seu comentário. Vamos fazer a corrente do bem e ajudar o próximo. Café da Manhã com Deus fica por aqui e até a próxima oportunidade.